Em 1914, o correspondente europeu Philip Gibbs apresentava-se de volta a Londres. Nos primeiros dias de guerra, assisti a muitas cenas de despedida. Centenas de mulheres por entre a multidão acenavam com lenços. Esquecida a mágoa da partida, despertava o entusiasmo e o orgulho naqueles que iam a caminho do combate e defesa das suas tradições. Não vi lágrimas, a não ser as minhas. Fui dominado por uma emoção que me fez tremer, pois para lá da pompa do desfile eu via os campos de batalha. Sentia o cheiro do sangue, pois conhecia a imundície e miséria da guerra. E tinha visto grupos de feridos arrastando-se pelas estradas atravessadas de sulcos, com homens antes sãos e escorreitos, agora horrendos devido ao sofrimento. Na Alemanha, durante a mobilização do exército, entre aqueles que ansiavam por servir o seu país, encontrava-se um estudante chamado Walter Limmer. 3 de agosto de 1914. Recebi finalmente a ordem de marcha. Querida mãe, por favor, tente não esquecer aquilo que eu compreendi. Se neste momento pensarmos em nós mesmos e nos nossos, seremos mesquinhos e fracos. Precisamos de ter uma visão mais alargada e pensar na nossa nação, na nossa pátria, em Deus. Em toda a Europa, os soldados eram mobilizados para a guerra, despedindo-se das suas famílias e correndo para a frente. A nossa marcha até à estação foi uma experiência absorvente e estimulante. Pareceu que vivemos naquela hora o que geralmente levamos meses e anos para viver. Foi uma hora que raramente é dada a uma nação viver. A estratégia alemã, o plano Schlieffen, exigia uma sincronização precisa. Ao Oriente, o exército russo seria mantido à distância. Ao Ocidente, o exército alemão evitaria a linha de fortes franceses, avançando para o oeste através da Bélgica neutral e executando depois um enorme arco para sul até a França. O exército francês ficaria encurralado entre Paris e a fronteira. A guerra na frente ocidental estaria terminada em 6 semanas. E em seguida o exército alemão voltar-se-ia para a Rússia. O Kaiser resumiu o plano numa frase: almoço em Paris e jantar em São Petersburgo. Meus queridos, orgulhem-se de viver numa época como esta e numa nação como a nossa. E de terem o privilégio de mandar vários que lhes são queridos para este combate glorioso. É uma alegria ir para a frente com estes camaradas. Estamos destinados à vitória. Na manhã de 4 de agosto de 1914, a cavalaria alemã atravessou a fronteira com a Bélgica. Aguardava uma força belga pequena e mal equipada.
Os belgas enfrentaram o exército mais poderoso do mundo, 10 vezes maior do que o seu. A grande esperança da Bélgica residia no anel de fortes que protegiam a cidade fronteiriça de Liège. Mas o exército alemão previra para os fortes, revelando uma arma secreta, o maior lança-morteiros do mundo, o Grande Bertha. Os fortes de cimento e aço, em tempos considerados inexpugnáveis, foram arrasados pelas balas de uma tonelada do Grande Bertha. Um comandante belga descreveu o resultado. O forte está agora em ruínas. Estamos na mais completa escuridão, mal podendo respirar, devido aos gases venenosos e nocivos. Um portador de tréguas exigiu a rendição do forte. Nós preferimos a morte a rendermo-nos. O exército alemão inundou as planícies belgas. Não prevendo mais resistência, para surpresa sua, os atiradores belgas começaram a disparar. Em breve, a guerra na Bélgica transformou-se numa experiência odiosa, pois os civis participavam no combate. Fritz Nagel, soldado alemão, viu o medo dos que o rodeavam transformar-se em atos de vingança contra vítimas inocentes. A menos que eles disparassem primeiro, ninguém sabia onde estava o inimigo. Sempre que podiam, eles abatiam os soldados alemães. As defesas contra esse tipo de guerra eram poucas, pois as ruas e as casas estavam cheias de civis. Dava cabo dos nervos, dando origem a uma impiedosa sangria à menor provocação. Enquanto avançávamos para Louvain, os civis alinhavam-se nas ruas de mãos erguidas bem alto, como sinal de rendição. Aqueles homens, mulheres e crianças eram uma visão terrível. E nesta altura, todos os soldados alemães também já tinham medo. Once the opinion comes up that there is systematic fracturous action, then you get the orders from above to be as harsh as possible in order to stifle this from the very first moment. And that triggers off then this wave of rather violent actions and atrocities against the civilian population. Foi comunicado aos belgas que morreriam 10 civis por cada soldado alemão morto. Centenas de homens, mulheres e crianças foram postos em fila e fuzilados. As notícias das atrocidades espalharam-se depressa. À medida que as histórias aumentavam, as versões eram cada vez mais assustadoras. Afirmações à toa eram tidas como certas. Em breve, começaram a aparecer imagens de um Uno alemão monstruoso chegando aos jornais.
Os correspondentes britânicos de guerra na Bélgica viram algumas crianças assassinadas com os pés queimados. Isso foi feito pelas tropas alemãs. Homens com filhos nas suas terras, ou irmãos pequenos e irmãs da mesma idade que os inocentes, que eles torturavam antes de os matarem. As coisas feitas às raparigas e mulheres belgas são tão horrivelmente indescritíveis que os pormenores não podem ser publicados. Many of the stories that rapidly became well known through the press formed the basis of a very substantial, probably the first substantial propaganda campaign in history. And it gave the Allies an extraordinary weapon, because what it suggested was that the Germans committed atrocities not because they were soldiers, not because they were occupiers of Belgium, but because they were Germans. There was something genetic about their viciousness. And this was made into the imagery of the Hun. Os belgas tiveram o exército alemão apenas uns dias, mas o verdadeiro preço que a Alemanha pagou foi a imagem da violação de um pequeno país lutando pela sobrevivência. O símbolo da pobre e pequena Bélgica iria atormentar os alemães nos anos que se seguiram. De todas as potências europeias, apenas a Grã-Bretanha dependia de um exército de voluntários. Na opinião do ministro da Guerra, Lord Kitchener, um pequeno exército regular não seria suficiente. Segundo as suas previsões, a guerra duraria pelo menos 3 anos e o exército britânico precisaria de milhões de recrutas. Das câmaras municipais aos púlpitos das igrejas, os homens eram exortados a pegarem em armas pelo país. O Yorkshire Post relatou como até um desafio de futebol se transformou numa campanha de recrutamento. Foram testemunhadas cenas perturbantes no estádio do Leeds City Football Club a noite passada, após o final do jogo. O Lord Mayor dirigiu-se a uma multidão de cerca de 4.000 espectadores, provocando uma corrida entusiasmada pelo campo e gritos inflamados. Subindo os degraus, jovens robustos receberam uma braçadeira com as cores nacionais para conseguir, quiçá, com os companheiros, uma glória inabalável no campo de batalha. Quando o entusiasmo acalmou, descobriu-se que os voluntários atingiam os 149. A mulher do presidente da Câmara solicitou mais 51. Fez-se mais um apelo. Houve mais vivas inflamados e ao som de It's a Long Way to Tipperary, esse número foi rapidamente atingido. Os recrutas marcharam do estádio de futebol para se alistarem na Câmara Municipal. Aos voluntários era exigida saúde, bons dentes e idades compreendidas entre os 19 e os 30. Junta-te aos teus amigos tornou-se rapidamente no slogan de recrutamento. The PALS movement in Britain took off like a rocket. It became a matter of civic pride and community pride to raise local battalions of PALs who would fight together, enlist together, serve together, train together, etc. And so, after the end of September 1914, Kitchener had his expanded army.
Bem, disse eu. Já me alistei, não posso fazer mais nada. Bem, disse ela. Escolhe entre mim e os amigos. Ao que eu respondi. Escolho os amigos. Perguntaram a minha altura e eu disse-lhes. Eles murmuraram e riram. Eu meço 1,68 m e aflito tinha enchido os sapatos com papéis. De qualquer maneira, disse eu, os meus amigos alistaram-se 6 no total e são todos futebolistas. Ao que eles responderam, vá lá, deixem-no entrar. E fui um dos anões. With a smile on his lips and his lips and the lips upon his shoulder, bright and gay. And the train moved out he sang, remember me to all the world. Then he wagged his paw and went away to war, shouting out these pathetic words. Goodbye, goodbye, wipe the tears, baby dear, from your eyes. So hard, I know, I'll be even the death to go to right. O raio caiu, assinalando a guerra, e em poucos dias Paris mudou como que sob um feitiço. Um silêncio caiu sobre Montmartre e os músicos das orquestras arrumaram os seus instrumentos e correram com medo patente nas suas caras para Berlim, Viena e Budapeste. O Sena corria muito silencioso sob as suas pontes. As mulheres escondiam-se nos quartos, perguntando a Deus como iriam viver agora que os seus amantes tinham ido combater para longe. O jornalista Philip Gibbs encontrava-se em França quando a guerra arrebentou. Proibido de viajar com o exército, escrevia os seus artigos em Paris. Não houve nenhuma febre, nem demonstrações de sede de sangue contra a Alemanha, em Paris ou em qualquer cidade de França. A chamada às armas surgiu sem nenhum clamor de orações. O silêncio em Paris era estarrecedor. Não era a primeira vez que a França estava em guerra com a Alemanha. Em 1871, a Alemanha vitoriosa reivindicara como espólio de guerra duas das suas províncias mais ricas, a Alsácia e a Lorena. Agora uma nova geração era chamada a defender a honra de França. O fluxo contínuo avança para a morte. Os soldados passam cantando e gritando para Berlim. Outros seguem em silêncio, com um olhar feroz e determinado. O sol brilhava nesta cena de desolação, indiferente aos problemas da terra. Madame Camille de Roumont, aristocrata francesa, foi uma das mães que viu seu filho partir para a guerra. Agora que cai o silêncio da noite, penso mais do que nunca em ti, meu querido filho. Onde estás? Que fazes?
Esta manhã fui à sala de desenho e os meus olhos incidiram no teu violino. Desatei a chorar e saí da sala a correr. Como muitos franceses, Madame de Rumaux não estava preparada para outra guerra, mas o comandante francês tinha uma opinião diferente. Joseph-Jacques Césaire Joffre era um campeão da ofensiva. A rapidez e valentia eram essenciais e a artilharia pesada um impedimento. A baioneta, segundo ele afirmou aos soldados, era a arma suprema para a vitória. The infantry bearing their bayonets, their rifles with bayonets, are really intended to terrify the enemy by the sight of cold steel. It is believed that an attacking force will look so ferocious and will behave so ferociously that an enemy will quail before the sheer valor and the bravery of this oncoming force. Na luz pálida da madrugada, eles atravessaram as pontes com espingardas reluzentes. Os casacos azuis e calças encarnadas da infantaria, à distância, faziam-nos parecer soldados de lata de um caixote de brinquedos de criança. Fechei os olhos para evitar o fulgor e brilho deste caleidoscópio. O que quer tudo isto dizer? Esta maré de homens armados. Que significaria 1 ou 2 dias depois, quando outra maré de homens a tivesse defrontado? Joffre estava decidido a atacar a Alemanha e recuperar as províncias que França perdera. Subestimando a força da invasão alemã da Bélgica, os franceses seguiram o seu plano de se deslocarem para leste, rumo à Alsácia e à Lorena. Paul Lantier era um desses soldados franceses que se preparavam para combater pela primeira vez. Senti uma sensação de sufoco invadir a minha garganta. Chegara a hora de eu sacrificar a minha vida. O meu corpo ensanguentado ficaria no campo de batalha. Parecia que estava a vê-lo. Era o fim. Este não tardara em chegar, pois eu tenho apenas 21 anos. Contra a artilharia pesada e as metralhadoras, a valentia de Lantier de pouco servia. O seu regimento, alinhado numa formação do século XIX, avançou a descoberto. As balas continuavam a passar por cima das nossas cabeças. O inimigo avançava. Companhias inteiras de artilharia batiam em retirada. Tínhamos perdido a batalha. The 19th century tradition of the army was of the self-sacrifice for the nation. And the beginning of the 20th century was still in this mentality. These bright colors, especially the red of the trousers, of the caps too, was a sign of this heroic ethic of the war. It was absolutely, it was a sign of cowardice to fight the enemy in green colors, which couldn't be seen by the enemy itself. You had to fight openly. Em 4 dias, foram mortos mais de 40.000 soldados franceses, 27.000 num só dia. 22 de agosto de 1914 foi o dia mais sangrento da história militar francesa.
Em breve, o exército francês bateria em retirada. Oprimia-nos uma vergonha profunda ao atravessarmos as aldeias que éramos impotentes de proteger. Abandonávamo-las à fúria do inimigo. Enquanto o exército francês retirava, Joffre preveniu o seu governo. Em 12 dias, os alemães estariam às portas de Paris. A cidade estaria preparada para suportar um cerco? Foi a sua pergunta. Todos os que puderam fugiram dos alemães que avançavam. As vias férreas e as estradas eram invadidas por refugiados. Madame de Romont viu-os passar sob a sua janela. Não pode imaginar-se nada mais triste do que uma vaga de fugitivos ao longo das estradas de França. Vimos-los passarem pelas nossas casas, vindos sabe Deus de onde, apinhados em carroças, com os seus animais, colchões e o recheio das suas casas. Tinham atravessado Paris e, com os seus cavalos que caíam praticamente de cansaço, procuravam um refúgio no local hospitaleiro, mas onde existia um tal lugar a que eles não sabiam. No momento, só pensavam em ir para muito longe, até aos confins da terra. Com a aproximação do exército alemão de Paris, Camille de Romont decidiu fugir também, saindo de comboio para a costa francesa. Comboios cheios de soldados e até de feridos eram obrigados, como nós, a parar em desvios. Toda essa confusão originou pânico, pavor da multidão de seres humanos que, no intuito de fugirem ao inimigo, avançavam rumo ao desconhecido. Outro comboio tinha sido também obrigado a parar e, ao luar, os dois comboios pareciam longos cortejos fúnebres. Eu chorava com a cara mergulhada nas mãos. Subitamente, ouviu-se uma canção lindíssima na noite trágica. A voz vinha do outro comboio. Era uma voz de homem que cantava a serenata de La Damnation de Faust. Essa canção tirou o meu espírito da tristeza e a minha alma do desespero. Ao luar, no meio de toda aquela miséria e aflição humanas, era sublime. Enquanto os refugiados fugiam da guerra, a Força Expedicionária Britânica iniciou a travessia do Canal da Mancha. Entre eles ia um irlandês de 20 anos, John Lucy. Muito antes da guerra, ele e o irmão tinham-se alistado no exército para fugirem à monotonia da vida numa quinta irlandesa. Estávamos fartos dos pais, dos conselhos dos conhecidos, de café em pó, da escola e dos funcionários dos jornais. O gado, criação, ovos, manteiga, bacon e conversas políticas enchiam-nos de aversão. Que raios os partissem?
Nós estávamos cheios de vida e espírito de aventura e queríamos estender as nossas asas. Queríamos aventura e alistámo-nos. A princípio não conseguíamos seguir os acontecimentos no continente. Íamos lutar contra quem? Os franceses? Os russos? Os alemães? Quem interessava isso? Uma dose de fogo rápido, seguida de uma carga irlandesa de baioneta, resolveria tudo. A 22 de agosto, a unidade de John Lucy chegou à cidade belga de Mons. No dia seguinte, enfrentaram uma força alemã que lhes era 3 vezes superior. Os alemães atacaram por vacas, avançando ombro a ombro pelos campos abertos. O nosso fogo rápido foi terrível, mesmo para nós. E nem o pior atirador podia falhar. Após o primeiro choque de ver os homens caírem lenta e imponentemente à medida que eram atingidos, deu-nos uma grande sensação de poder e prazer. Mas poucas horas depois, John Lucy ficou surpreendido ao ouvir que o exército britânico recebera ordens de bater em retirada. The soldiers at Mons thought they'd done rather well in terms of holding off the oncoming masses for some time. I think the fact that they still then had to pull back added to this sort of sense of A, frustration and B, exhaustion. But simply, the weight of the German advance was too strong for such a small force, particularly as it had only just got to the front line, basically. Todas as células do nosso corpo reclamavam descanso. Os homens dormiam enquanto marchavam e sonhavam enquanto caminhavam, falando das suas casas, de mulheres e mães, das suas simples ambições de uma cerveja num bar acolhedor, e falavam das suas fantasias. O cérebro dos soldados toldava-se enquanto os seus pés se moviam automaticamente. Tal como o exército britânico em retirada, o exército alemão que avançava estava também exausto. Em seguida, à medida que os exércitos alemães penetravam mais no interior da França, abriram-se fossos entre eles. Para os colmatar, deslocaram-se não para o oeste, como planeado, mas para o leste da capital. Os alemães encontravam-se apenas a 45 km de Paris e se deu aos franceses a oportunidade de atacar o flanco exposto alemão. Falhar desta vez significaria perder Paris e a guerra. Paul Lantier surpreendeu-se ao ver que até os táxis se dirigiam para a batalha. Vi de relance soldados dormindo no interior dos táxis, com as cabeças para trás. Feridos? Perguntou alguém. Não, responderam de um carro que passava. É a 7ª Divisão de Paris que se dirige para a frente. O que se seguiu foi a Batalha de Marne, que durou 6 dias e envolveu 2 milhões de homens. Quando terminou, o avanço alemão tinha sido detido. Paris tinha sido salva. O plano de Schlieffen estava destruído. Começaram um novo tipo de guerra. Enfrentando armas modernas, os soldados abandonaram as táticas de guerra à descoberto do século XIX e começaram a escavar a terra. Trincheiras estendiam-se ao longo de quilómetros. Era o impasse. And this is the first time that the British are up against the realities of trench warfare. And they're absolutely baffled as to why they have not been able to drive the Germans back, have not been able to break through. This is for them a whole new phenomenon. $400.000 soldados franceses tinham morrido
para se chegar ao impasse. As baixas alemãs eram estarrecedoras. A pequena força britânica tinha sido arrasada. John Lucy sobreviveu, mas o seu irmão não. Sonhei com ele de noite. E mais uma vez ele me apareceu, pondo as suas mãos nos meus ombros, dizendo-me que estava tudo bem. Senti-me aliviado depois deste curioso sonho. Estava demasiado cansado para dar valor à sorte que tivera. Os meus olhos enfraquecidos vagueavam, pousando nos corpos meio escondidos dos homens e rapazes. Orgulhosa e dolorosamente, olhei para eles. A morte, num campo estrangeiro, unira os robustos rapazes de Ulster. Os meus companheiros mortos. Enquanto os exércitos alemães penetravam em França, os civis abandonavam as suas casas, fugindo a uma nova ameaça. O exército russo tinha sido mobilizado mais rapidamente do que o previsto e invadia a Alemanha em apoio à França. Agora a Alemanha debatia-se em duas frentes. Por cada 4 soldados do exército russo, havia um soldado alemão. Mas as suas tropas não eram a enorme ameaça que pareciam. The Russian army is very much betwixt and between. It's been expanding incredibly rapidly, and that meant an awful strain on the infrastructure, with far too few officers and especially far too few NCOs for what still, to a large extent, is untrained peasantry. A coragem não era suficiente para superar estes problemas. As munições de artilharia eram racionadas. Certos soldados partiam para a batalha sem terem sequer uma espingarda. Os comandantes russos, Pavel Rennenkampf e Alexander Samsonov, não se falavam. Para passar uma cadeia de lagos de 90 quilómetros, os generais russos dividiram o seu exército em 2, o que foi um erro. Os alemães deslocaram as suas forças para o sul, onde eram mais numerosos, и cercaram o exército de Samsonov na Batalha de Tannenberg. Поражение русской армии в восточной прусской операции, которую на Западе называют часто битвой при Танненберге, было причиной прежде всего низкого уровня командования этой операцией со стороны русских генералов. Просчеты при планировании и проведении операции были совершенно очевидны. И этими просчетами воспользовалось командование германской армии Гинденбург, Людендорф. As metralhadoras alemãs eram mortíferas, abatendo de imediato filas de russos à medida que eles se levantavam nos batatais para disparar ou avançar. O coronel Alfred Knox era o oficial britânico destacado para observar o avanço russo. Em vez disso, ele testemunhou a aniquilação do exército de Samsonov. Samsonov disse repetidas vezes que a vergonha de uma tal derrota era mais do que ele podia suportar. O imperador confiou em mim? Como posso encará-lo depois deste desastre? Afastou-se
E os seus homens ouviram um tiro. Tendo procurado o seu corpo sem sucesso, convencidos de que se tinha matado. A Batalha de Tannenberg foi a maior vitória alemã na guerra. 100.000 russos foram feitos prisioneiros. 30.000 foram mortos. À medida que as armas de guerra se tornavam mais mortíferas, os soldados experimentavam outras formas de defesa. Visores com correntes para protegerem os olhos dos estilhaços que voavam. Armaduras à prova de bala para o corpo. Instalações móveis para o avanço na terra de ninguém. Estas ideias forneceram uma proteção reduzida. O melhor que os soldados podiam fazer era continuar a escavar a terra. The first thing was it smelled bad. It smelled bad because there were open latrines everywhere. They weren't always used by the troops. There were bodies rotting everywhere. Both the Germans and the British were troubled with rats. The rats ate corpses, then they came in and snuggled next to you while you were sleeping. Sky study becomes one of your few amusements. You never see your enemy. The only thing you can see is the sky up above, actually. Tenho uma casinha úmida numa trincheira, para onde escorrem permanentemente as chuvas torrenciais. Há uma vaca morta próximo, com as patas voltadas para o céu, exalando um cheiro terrível. Embaixo, no lugar do chão, há lama úmida e alguma palha. Mas com as balas a caírem lá fora, não há lugar que se compare à minha casinha na trincheira. Com o intuito de se manterem vivos, os soldados dos dois lados descobriram formas de limitar as mortes. Command made it clear that a certain number of shells had to go over every day in order to make life miserable for the enemy. But okay, you sent them over at that time of day when the enemy would not be having dinner. You wouldn't fire it at a position where you were likely to hurt many of the enemy. You actually hadn't done the enemy a lot of damage, but then he hadn't done you a lot of damage, and therefore you would live to fight another day. Na noite de Natal de 1914, as temperaturas na frente ocidental desceram abaixo de zero. Em certos locais, começou a nevar, tapando o luar. Em seguida, do lado das linhas alemãs começaram a aparecer luzes. Os britânicos prepararam-se para um ataque. Mas em lugar dos tiros de espingardas, o som de cantares percorreu a terra de ninguém. The Germans would be heard singing Stille Nacht, Heilige Nacht. The British would respond with a British Christmas carol. In some places, food was lobbed over into the opposing trenches. In one or two instances, the Germans erected Christmas trees. And
There was a kind of mutual curiosity, certainly instances of soldiers applauding each other's singing. In one or two places on Christmas Day itself, the first curious, slightly headstrong people, perhaps from both sides, poked their head above the trenches and being made aware that somebody over the other side wasn't going to shoot it off, then clambered cautiously out. O capitão Charles Stockwell foi dos primeiros a participar. Corri para a trincheira e descobri que os saxões gritavam: "Não disparem! Não queremos combater hoje. Vamos mandar-lhes cerveja." Um oficial alemão apareceu, avançando pelo meio da terra de ninguém. Eu saí ao encontro dele por entre os gritos de alegria dos dois lados. Encontrámo-nos e saudámo-nos formalmente. Ele apresentou-se como conde de qualquer coisa, parecendo-me um tipo muito decente. The Christmas truce was the last twitch of the 19th century. By that, I mean it was the last public moment in which it was assumed that people were nice. It was the last gesture that human beings are getting better the longer the human race goes on. 26 de dezembro. Às 8h30, disparei 3 tiros para o ar e ergui uma bandeira com a inscrição Feliz Natal. Os alemães ergueram um lençol com a inscrição Obrigado. E o capitão alemão apareceu no parapeito. Saudámo-nos um ao outro. Ele disparou 2 tiros para o ar e a guerra recomeçou.